Minha visita de Estado ao Japão é o ponto alto das comemorações de 130 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Japão. Relações diplomáticas que nós celebramos nesse ano de 2025. Trago comigo uma expressiva delegação de ministros, parlamentares, empresários e sindicalistas. Fomos recebidos ontem com imenso carinho pelo imperador Naruhito e pela imperatriz Masako. Hoje, mantive uma reunião muito produtiva com o primeiro-ministro Shiba. Decidimos realizar encontros periódicos a cada 2 anos, refletindo o grau de ambição do relacionamento Brasil e Japão. Assinamos 10 acordos com o governo japonês. Outros 80 instrumentos de cooperação foram firmados por entidades subnacionais, universidades, institutos de pesquisa e empresas. Adotamos o Plano de Ação da Parceria Estratégica e Global com iniciativas concretas para revitalizar nosso intercâmbio. Cuidar dos 211 mil brasileiros que residem no Japão é um tema prioritário. Reiterei ao primeiro-ministro a importância do reforço do ensino do idioma japonês para a inclusão das 30 mil crianças e adolescentes brasileiros no ensino público. Concordamos que o comércio bilateral de 11 bilhões de dólares não corresponde ao tamanho de nossas economias. Nossa meta é superar os 17 bilhões de dólares registrados em 2011. O Fórum Empresarial realizado nesta manhã ampliou os horizontes para a cooperação com o setor privado. Espero lançar negociações de um acordo com o Japão durante a presidência brasileira do Mercosul no próximo semestre. A compra de aeronave da Embraer por empresas japonesas demonstra a capacidade de nossa indústria. A recente decisão de incrementar o uso de biocombustíveis no transporte e na aviação no Japão abre espaço para trabalhar juntos pela transição energética. A descarbonização é um caminho sem volta e é perfeitamente compatível com o objetivo de segurança energética. Não faltam oportunidades no Brasil. Nos últimos 2 anos, superamos expectativas e crescemos acima de 3%. Há poucos dias, apresentei projeto de lei para assegurar que o sistema tributário deixe de penalizar os mais pobres. Estamos gerando renda e reduzindo desigualdade. No pavilhão do Brasil, na Exposição Mundial de Osaka, apresentaremos um mundo nosso potencial. Japão e Brasil seguirão trabalhando juntos em medidas de mitigação e adaptação à mudança do clima, combate ao desmatamento e prevenção de desastres naturais. Saúdo a adesão japonesa à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que lançamos no G20 e que facilitará a atuação conjunta na promoção da segurança alimentar e nutricional do mundo. O Japão também se tornou o primeiro país asiático a contribuir para o Fundo da Amazônia. O Brasil está convocando todos os líderes mundiais a participar do mutirão global da COP30 contra a mudança de clima, apresentando NDCs ambiciosas e alinhadas com a meta de 1,5 graus. A NDC brasileira reduz até 2035 emissões de gases de efeito estufa de 59% a 67% em comparação aos níveis de 2005. O primeiro-ministro e eu concordamos que a sustentabilidade, a paz e a democracia são essenciais para o futuro do planeta. O extremismo, o discurso do ódio e as notícias falsas solapam as instituições e fomentam a intolerância. Na Ucrânia, sempre defendi que todas as partes interessadas participem das negociações em prol de uma paz duradoura. Por isso, o Brasil e outros países emergentes criaram um grupo de paz. A situação no Oriente Médio
exige respostas urgentes da comunidade internacional. A recente violação do cessar-fogo em Gaza soma-se a uma sequência de afrontas ao direito humanitário. 2025 será um ano-chave para o multilateralismo. Precisamos nos unir em torno dos interesses comuns da humanidade e na COP30 em Belém, na Conferência sobre Financiamento para o Desenvolvimento em Sevilha e na cúpula do G20 em Joanesburgo. Por fim, expus ao primeiro-ministro que a defesa do multilateralismo será tema central da cúpula dos BRICS, que o Brasil sediará no Rio de Janeiro, em G20. Primeiro-ministro Shiba, gostaria de dizer à imprensa brasileira e à imprensa japonesa que essa viagem nossa ao Japão, ela cria um novo marco de responsabilidade e de grandeza na relação Japão e Brasil. Nós entendemos que o mundo atravessa uma situação política difícil, uma situação econômica complicada e muita insensibilidade na relação política entre os Estados. Protocolos como o de Kyoto não foram cumpridos, acordos como o de Paris não foram cumpridos e alguns países já desistiram. Nós estamos vendo os países que simbolizavam a ação democrática sofrendo o risco de desestabilização pela função e participação da extrema-direita. Nós vimos o que está acontecendo na Europa, que era uma parte do mundo que só vivia em termos de tranquilidade. E hoje, depois da guerra da Ucrânia, o que nós estamos assistindo é a Europa voltar a se preparar para comprar armas, para investimento em seu armamento. Nós estamos vendo com muita seriedade, o fim do cessar-fogo na faixa de Gaza, onde muitas pessoas já foram mortas, e esta semana nós tivemos a tristeza de ver um brasileiro que foi preso na prisão em Israel. Por tudo isso, primeiro-ministro, a relação Brasil-Japão ganha uma nova dimensão. O Japão é um país democrático. O Japão é um país desenvolvido do ponto de vista econômico, do ponto de vista científico e do ponto de vista tecnológico. O Brasil é um país que acompanha a passos largos a necessidade de se desenvolver, de investir em educação, de investir em ciência e tecnologia, de investir em pesquisa, porque nós temos consciência que não há possibilidade de um país crescer, de um país se desenvolver e de um país ficar rico se não houver um maciço e forte investimento em educação. E nós queremos aprender com o Japão e queremos colocar em prática no Brasil todos os avanços científicos e tecnológicos que o Japão obteve nesses últimos anos. E é com essa pretensão que eu volto ao Brasil para dizer ao povo brasileiro que nós reforçamos a nossa relação com o Japão, que nós queremos aumentar o nosso comércio, que nós queremos vender e queremos comprar, que nós queremos fazer parcerias da indústria japonesa e a indústria japonesa, que nós queremos que o Japão adote, no Brasil, a perspectiva da produção do etanol, do hidrogênio verde e do combustível renovável. Nós temos certeza absoluta de que o Brasil será um país, será quase que o carro-chefe da transição energética nesse século XXI. Nós temos um potencial que poucos países do mundo têm, e nós queremos contar com a expertise japonesa, com a tecnologia japonesa, com o investimento japonês, para que o Brasil, no século XXI, deixe de ser um país simplesmente emergente ou em via de desenvolvimento e o Brasil se transforme definitivamente num país desenvolvido do ponto de vista tecnológico e científico, num país desenvolvido do ponto de vista da competência, de competitividade da sua indústria e num país desenvolvido do ponto de vista da qualidade de vida do povo brasileiro. É por isso que nós fizemos uma reforma agrária robusta. É por isso que nós estamos investindo em educação. É por isso que nós estamos investindo em infraestrutura, o maior investimento já feito pelo Brasil em infraestrutura, em ferrovias, estradas, portos, aeroportos e hidrovias, com investimento de R$ 1,7 trilhão. E é com essa perspectiva que eu saio do Japão,
para dizer não apenas aos Nikkeis brasileiros, mas dizer ao povo brasileiro que a relação entre Brasil e Japão mudou de patamar e que nós queremos, tanto para o Japão quanto para o Brasil, melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro e do povo japonês. Liberdade para o Japão e para o povo brasileiro. Democracia para o Japão e para o povo brasileiro. Não protecionismo para o Japão e povo brasileiro. Mais liberdade, mais desenvolvimento, mais investimento e mais crescimento. É isso que eu desejo para o Japão e para o Brasil. Muito obrigado. ありがとうございました。